O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. O convidado do programa de hoje é o diretor do Observatório Astronômico, Cláudio Miguel Bevilacqua, que é bacharel em Física com especialização em Análise e Caracterização de Materiais pela URGS. Boa noite, Cláudio. Um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite. Cláudio, como é que começou a tua relação com o Observatório Astronômico? Foi muito engraçado, porque eu estava me formando em 1984 e dois professores do departamento, a professora Miriane Pastoriza, do Departamento de Astronomia, e o professor Kepler, que era diretor do observatório, estavam selecionando técnicos para trabalharem no apoio às pesquisas que se desenvolviam no Observatório Astronômico do Morro Santana. Então, num dado momento, em novembro de 84, eles me encontraram e fizeram a seguinte pergunta: não queres trabalhar no observatório? Eu digo, preciso pensar, porque estou a me formar e não sei o que vai acontecer da vida. E eu preciso um final de semana para pensar. Então, pensei, entre uma cerveja e outra, nos bares do Bonfim, né? Pensei e digo, olha, a perspectiva de trabalho para um bacharel em Física é zero. Então, como eu tinha sido bolsista de astronomia, resolvi abraçar a causa, fazer os testes. Precisava fazer uns testes. Naquela época não havia um concurso específico para técnico. Era muita gente contratada. Então, fiz os testes, passei, fui contratado. Trabalhei 14 anos no Monte Santana e fui convidado para ser diretor do planetário, pela equipe do planetário, o que foi aceito pela reitoria. E eu passei 4 anos no planetário, e quando encerrou meu mandato no planetário, eu precisava de um lugar para trabalhar. Eu digo, vou trabalhar no velho lugar de sempre, o observatório. Só que o Monte Santana estava momentaneamente desativado e não fazia pesquisa, tinha vários problemas de infraestrutura, e eu vim trabalhar no Observatório do Centro, onde eu cheguei e já fiz a proposta. Isso foi em 2002. Em 2013 eu fiz uma proposta para o diretor do então Kepler, que aquilo deveria ser um museu e que a gente deveria dividir as aulas para as visitas de escolas das visitas de público. Antes era só feita por bolsistas, todas as terças e quintas. E era esse o momento que o observatório abria ao público, terças e quintas à noite, com bolsistas. Então nós ampliamos as visitas para segundas e quartas, viriam as escolas, terças e quintas permaneceu o público. E eu me tornei uma espécie de coordenador do local ali do observatório, e começamos a trabalhar com a ideia de implementar um museu também, né? Então, e aí começou um leque de coisas a acontecer. Mas esse foi o meu contato assim, mais profissional com o observatório. Mas como eu tinha sido aluno no curso de graduação em Física, eu conheci o observatório. A gente tinha uma aula de astronomia esférica e prática. Hoje essa disciplina tem outro nome, que é a astronomia de posição, basicamente. E a gente tinha as aulas no Observatório Central, cujo prédio sempre nos fascinava, o telescópio antigo. A gente visitava, tinha colegas que eram do curso de Física, que eram bolsistas. Então a gente já tinha um contato bastante grande devido às disciplinas de astronomia. Cláudio,
como se desenvolveu a trajetória do Observatório Astronômico ao longo do tempo? Sim, o surgimento do observatório vem de uma ideia da própria Escola de Engenharia. Ele foi ligado, na sua criação, à Escola de Engenharia, que tinha uma filosofia básica de ser uma escola politécnica, no modelo francês. A escola politécnica, ela faz tudo, né? Dá curso disso, dá curso daquilo, dá todas as engenharias e mais algumas coisas. E o Observatório Astronômico, dentro dessa filosofia da politécnica e da filosofia positivista, né? Do Júlio de Castilhos e então o Borges de Medeiros, que era o seu braço direito, foi fundada a Escola de Engenharia. Depois ela foi transferida aqui para o campus central, onde está a Escola Velha, né? Sendo restaurada, inclusive. E essa escola implantou o Instituto Eletrotécnico, um pouco mais tarde, mas os institutos técnicos profissionais, que depois virou o Parobé, implantou o Observatório Astronômico a partir de 1906. A ideia inicial era um pequeno observatório astronômico para a formação dos engenheiros em matérias de geodésia, que basicamente os engenheiros precisam saber determinar o norte e também a posição. Na época o engenheiro fazia mais coisas, ele determinava a posição da praça central de uma cidade, né, as coordenadas, latitude e longitude, e o norte verdadeiro, porque isso é importante na construção de edifícios, casas, devido à melhor insolação durante o ano, né? Então, o observatório nasce para isso. Mas aí alguém resolveu dar um upgrade na ideia e já fizeram um observatório com o intuito de fornecer a hora certa para Porto Alegre. Por isso que o prédio não ficou só um pequeno observatório. Ele é pequeno em dimensões, né, comparado com outros da época, mas com a função de fornecer a hora certa. E isso determinou drasticamente a sua arquitetura, né, que persiste até hoje. Que foi colocar um telescópio grande, de observação astronômica mesmo, numa torre maior, que tem a cúpula, né, que fica exatamente sobre a cúpula, sob a cúpula, e o outro telescópiozinho menor, que era uma luneta para fazer as observações importantes para o serviço de hora da época. Então isso é impressionante, porque quando muda esse caráter, não se sabe quem que deu a ideia, como foi, mas era elaborado dentro da Escola de Engenharia, e havia uma necessidade de ter uma hora certa, porque a hora era uma hora em cada cidade, era uma hora diferente na cada real, relógio de e pulso ninguém também. sabia. E ninguém sabia, né? Da onde que vem a hora? Vinha do Rio de Janeiro, num navio. Como é que tu sabia a hora? Não tinha rádio, não tinha televisão, né? Isso é uma coisa que a gente didaticamente explica para os alunos que nos visitam. Como é que funcionava isso? E o comércio aumentando, as relações comerciais entre as cidades, o sujeito tinha que viajar até a Europa para estudar ou para fazer um trabalho, uma pesquisa. Ele precisava pegar um navio no Porto de Porto Alegre, descer até Rio Grande. E tudo isso exigia já uma certa sincronia da sociedade. Abrir as lojas, marcar o médico. Cláudio, e atividades acadêmicas aconteciam ali no observatório? Sim, o observatório tinha astrônomos. Na verdade, veio 2 astrônomos que não deram certo para estabelecer o serviço de hora, até 1912, quando chegou um astrônomo alemão, o Friedrich Rannenführer. E ele acertou tudo e passou, e os engenheiros, então, antes, e alguns astrônomos davam as aulas de astronomia para os engenheiros.
essa astronomia de posição. E o Friedrich era um astrônomo muito competente. Ele começou a ministrar regularmente as aulas. Então tinha uma atividade acadêmica bem específica, que era ensinar os engenheiros a geodésia, né? A astronomia de posição. Desde o início. E o astrônomo alemão esse, quando chegou em 1912, ele montou um apostilo, um livro, que depois foi publicado como um livreto, né? E foi pós-morte, porque ele morreu muito jovem. Foi publicado pela Escola de Engenharia esse livreto dele, em português. Os estudos meteorológicos vêm logo em seguida, porque os institutos politécnicos, como as escolas politécnicas, eles tinham esse papel de prestar serviços à comunidade também. Eles queriam uma utilidade prática da ciência. É o lado bom da filosofia positivista. O resto não sei, fica a critério dos filósofos. Né? Mas o lado bom é que eles queriam uma aplicação prática que isso ajudasse a desenvolver a sociedade. Ora, a outra coisa, os caras não iam criar um instituto de meteorologia. Em geral, isso estava associado também, como exemplo, o Observatório Nacional no Rio de Janeiro, que antes era o Observatório Imperial, ele media a hora para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. E depois ele começou a fazer trabalhos em meteorologia que se tornaram mais importantes que a hora. A hora foi meio que era feito, mas não era feito de modo tradicional antigo, até os anos 40, quando depois deu um upgrade, né? Com o Getúlio Vargas e tal, a coisa assumiu o caráter mais de... E também tinha um detalhe, naquela época da criação do nosso observatório astronômico, não havia ainda os fusos horários. Então a necessidade da hora local era importante. Porque hoje não há mais necessidade de ter um observatório em cada lugar ou um centro de hora. Hoje o Observatório Nacional fornece tudo. E a meteorologia vem associada a isso. Bom, as pessoas precisam saber fazer uma previsão do tempo para a agricultura, etc. Né? Então começou a parte meteorológica, que foi aqui no prédio onde nós estamos, nesse belo estúdio aqui, que em 1921 foi inaugurado este prédio como seção de meteorologia do Observatório Astronômico, que se chamava Instituto Astronômico e Meteorológico. Ele já foi criado com esse nome porque eles tinham a ideia de desenvolver a meteorologia. Assim que começou a implantação do serviço de hora, logo em seguida implantaram a meteorologia. Imagina naquele prédiozinho, né, que não dá para se mexer lá dentro. As visitas ficam apertadas, mas funciona. E de repente o serviço de meteorologia foi mais importante que o serviço de hora durante um tempo. Por quê? Porque com a adoção dos fusos horários em 1914, o observatório já dava um sinal que tinha que bater com o sinal do Observatório Nacional. Então eles já tinham ponto de referência, que ter uma certa padronização, né? Que hoje ocorre. No Brasil, quem fornece a hora oficial é considerado um departamento, um instituto ligado ao Inmetro, o Observatório Nacional, sistema de padrão de frequência e de tempo. Mas a meteorologia, para vocês terem uma ideia, as pessoas que foram formadas como meteorologistas, o ápice foi o Kucirá Araújo, Ladislau Kucirá Araújo, que era um engenheiro que foi formado mais para essa área de meteorologia. E ele fez uma viagem à França, alguns países, para ver como se trabalhava a meteorologia, e trouxe para cá isso em 1918, por aí. Ele se tornou um grande meteorologista. E a meteorologia, tanto é que tiveram que fazer esse prédio aqui. Implantaram 34 estações meteorológicas no interior do estado. E todos os dias eles mandavam, cada estação,
tinha um funcionário pago pelo Estado que controlava aquelas pequenas estações meteorológicas que eram de madeira e tal, cercadinhos num lugar aberto, assim, com gramado e tal, que era o padrão. E o cara mandava todo dia, por telégrafo, o boletim daquela estação. Tu imagina que todos os dias recebiam 34 boletins, que era gravado numa fita de telégrafo, decodificada e colocada em relatório. Isso exigia, não tinha computador, gente. Era um trabalhão fenomenal. Exaustivo. E tem todos os dados do observatório desde 1908. Começa com Porto Alegre, e entre aqui a Rádio Universidade e a Faculdade de Arquitetura existia a torre, a primeira estação meteorológica oficial, que era chamada estação de primeira classe. Depois ela foi transformada em estação telegráfica, só para receber os dados. Cláudio, então a gente vai encerrar essa parte da entrevista. Voltamos na próxima semana. Boa noite e obrigada por enquanto. Estamos à disposição e boa noite. Conversamos hoje sobre a trajetória do Observatório Astronômico com o seu diretor, Cláudio Miguel Bevilacqua, que é bacharel em Física com especialização em Análise e Caracterização de Materiais pela URGS. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição, Kleber Trindade. E mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.